Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais de 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017. Boa noite, seja bem-vindo a mais um debate da Operação Autárquicas 2017, levado a cabo pelo Rádio Clube da Lourinhã. Durante uma hora vamos ouvir as propostas dos 4 candidatos à presidência da União de Freguesias de Miragaia e Marteleira. São eles Cristina Ferreira, pela coligação Nosso Partido é a Lourinhã, formada por CDS-PP e MPT, Edgar Santos, pelo Partido Socialista, José Luís Custódio, pela coligação Democrática Unitária e Marina Albino, pelo Partido Social Democrata. Este debate pode ser seguido em toda a região oeste em 99.0 FM ou em qualquer parte do mundo através do nosso site em www.rcl99.fm. Se tem ligação à União de Freguesias de Miragaia e Marteleira, então terá interesse em acompanhar este debate ao longo da próxima hora, sobretudo se for um dos 3.100 eleitores recenseados na União de Freguesias. Como tem sido hábito em todos os debates, antes de avançarmos para a apresentação e discussão de ideias, pedimos aos nossos convidados que se apresentem e começamos com a candidata da coligação Nosso Partido é a Lourinhã, Cristina Ferreira. Boa noite. Boa noite a todos que se encontram aqui, colegas candidatos, aos moderadores, aos meus colegas de candidatura e candidaturas concorrentes e a todos os que estão lá em casa a ouvir-nos. Estas iniciativas são de louvar, como já foi dito anteriormente também, para apresentar as nossas ideias, tanto para o Conselho como para as freguesias. Sou Cristina Ferreira, tenho 44 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou técnica de farmácia quase há 20 anos. O meu percurso de estudante começou em Miragaia até o 4º ano, seguiu-se pelo 12º na Lourinhã, fiz a faculdade em Santarém. Depois de finalizar o curso, voltei para a minha terra, participei sempre que a minha vida profissional o permitiu em várias atividades que ocorreram ao longo dos anos, porque acredito que realmente é um dos incentivos para os meus filhos também seguirem. Está apresentada a candidata Cristina Ferreira. Avançamos para o candidato do Partido Socialista, Edgar Santos. Boa noite. Boa noite. Cumprimento os jornalistas João Neto e toda a equipa da RCL. Os meus colegas de debate. Sou Edgar Santos, tenho 56 anos, sou casado, 2 filhos, sou natural da Marteleira e como limitações tenho o 12º ano. Como percurso profissional, tive uma atividade profissional, fui gerente de uma empresa no ramo da agropecuária, fui diretor dos serviços da Associação da Marteleira e estou na direção da Associação há cerca de 15 anos. Faço também parte da Comissão de Festas da Marteleira desde essa data. Quanto à minha atividade autárquica, fui presidente da freguesia, fui tesoureiro durante 2 mandatos da freguesia da Marteleira, fui presidente. Com a agregação de freguesias, sou atualmente o presidente. Também já está feita a apresentação. Avançamos para o candidato da CDU, José Luís Custódio. Boa noite. Boa noite. Quero saudar todos os presentes e fregueses e amigos da freguesia, com especial saudação e obrigado aos ouvintes que nos escutam. Quero também felicitar a RCL por mais esta iniciativa. Para aqueles que não me conhecem, eu sou José Luís Pereira Custódio, nasci em Angola, Luanda, e habito em Miragaia desde os 5 anos. Sou empresário em agropecuária, tenho o 9º ano de escolaridade e nas últimas autárquicas fui candidato também pela CDU à Assembleia de Freguesia. Por pouco quase atingi o objetivo de ser eleito, de entrar na freguesia, e espero que desta vez se consiga alcançar o objetivo para bem de todos e da população em geral. Tenho várias propostas novas, ideias a acrescentar para haver debate interno e está feita a apresentação. Obrigado. Para concluir esta primeira ronda de apresentações, falta a candidata Marina Albino do PSD. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui também a debater ideias e apresentar os planos da nossa candidatura e, sobretudo, para dizer que, enfim, trabalho desde 1993 no Conselho da Lourinhã, sou casada, tenho 2 filhos naturais da Marteleira e exerço a profissão de advogada na Lourinhã
e desde outubro de 2000, ou seja, quase há 17 anos, que vivo na Marteleira. Foi uma escolha, uma opção, e é uma opção que vinca, de certo modo, também a minha postura perante o interesse que tenho pela comunidade onde vivo e pela terra onde, efetivamente, quero que os meus filhos cresçam e fiquem a viver lá. Não sou natural da Marteleira, como é óbvio, nem sou natural da Lourinhã. Nasci em Moçambique, quando do processo de descolonização vim para Portugal, estive 2 anos no Cadaval, na terra de origem do meu pai, e depois, posteriormente, pelas suas opções profissionais dos meus pais, fui aí, desde os 10 anos, viver para Torres Vedras, onde tive todo um percurso desde sempre muito ativo pelo interesse da comunidade. É este o meu objetivo, é que onde estou, onde vivo, empenho-me com a comunidade, interesso-me pela comunidade, porque é em comunidade que nós, efetivamente, podemos ser felizes e podemos, efetivamente, crescer também como pessoas. E é esta, basicamente, a minha apresentação. Estão apresentados os 4 candidatos, vamos então dar início ao debate, e na primeira ronda a pergunta é: a agregação das freguesias de Miragaia e Marteleira durante os últimos 4 anos trouxe consequências positivas ou negativas em termos da gestão das próprias freguesias e do seu desenvolvimento? Bom, eu, enquanto membro da Assembleia de Freguesia de Miragaia e Marteleira, e enquanto participante anteriormente em várias candidaturas pelo PSD, quer nomeadamente à Junta de Freguesia, quando se colocou a questão da agregação, inicialmente efetivamente houve uma contestação. As pessoas temeram que a agregação fosse negativa, mas, e aqui o candidato do PS, Sr. Edgar, sabe bem que todo o trabalho desenvolvido, efetivamente, no que concerne à União de Freguesia de Miragaia e Marteleira é positiva. Eu penso que se conseguiu alcançar e que se conseguiu respeitar a identidade e a independência das duas freguesias, e esta efetivamente não foi colocada em causa. O que aconteceu foi uma possibilidade maior de utilizar e potenciar os recursos humanos e materiais de uma forma, digamos, mais criteriosa. Era esse o objetivo, era isso que se propunha e é isso que se deseja. E, de facto, aquilo que eu entendo na agregação das freguesias é que, efetivamente, tanto Miragaia como Marteleira são 2 freguesias riquíssimas, com potencial humano e também com um potencial de excelência ao nível de estruturas que temos que respeitar, temos que desenvolver e temos que conservar e, sobretudo, até dinamizar, que é aquilo que é necessário. A questão da agregação, de um ponto de vista da comunidade, penso que não trouxe, de facto, grandes problemas, até porque se manteve em funcionamento as 2 sedes de freguesia, ficaram elas como 2 polos da atividade da Junta de Freguesia e, portanto, penso que neste momento é uma questão ultrapassada. Apenas e tão só, e gostaria só aqui de dizer o seguinte, apenas e tão só isto: há efetivamente alguns pontos em que a agregação das freguesias terá que efetivamente melhorar ao nível até da relação com as freguesias limítrofes, nomeadamente com a freguesia de Campelos e Outeiro da Cabeça, e por outro lado, também igualmente com Santa Bárbara, com a freguesia de Santa Bárbara. Isto porquê? Porque nós somos neste momento a segunda maior freguesia do concelho, após a União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia, e temos que efetivamente potenciar os recursos que temos que potenciar as estruturas que temos e temos que as desenvolver. Do meu ponto de vista, e vou desenvolver mais daqui a pouco, há efetivamente muito trabalho a desenvolver. Nós não podemos ficar apenas pela gestão diária da freguesia, da União das Freguesias de Miragaia e Marteleira, temos que almejar mais e temos que potenciar realmente a riqueza que temos. E para isso há só 3 fatores que eu gostaria de falar rapidamente. Evitar a deslocalização da população,
nós constatamos que os nossos lugares e as nossas aldeias da União de Freguesias começam a ficar desertificadas e envelhecidas. Há que potenciar a juventude, há que atrair e manter os jovens que são, como referiu há pouco, temos cerca de 3.100 eleitores e temos, talvez, em dados que exigirão alguma atualização, cerca de 3.590 habitantes, mais ou menos por aí. E, portanto, por aqui vemos que a faixa etária não votante é muito diminuta. E significa que temos que, efetivamente, fazer com que a nossa gestão autárquica seja atrativa para os jovens permanecerem nela e aqui ficarem e aqui também terem os seus filhos. Pronto. Depois há que criar incentivos à permanência. E eu sugeria interrompê-la e depois, logo na ronda seguinte, porque são as linhas gerais de cada programa eleitoral, seguíamos com essas ideias. Muito bem, em todo o caso, só para finalizar, penso que, e provavelmente aqui o candidato do PS também dirá, que a agregação, de facto, foi mais positiva do que aquilo que era expectável, porque, efetivamente, tínhamos 2 grandes freguesias em termos de área e os 2 polos permaneceram em funcionamento. Talvez daí as populações não terem sentido tanto o facto desta agregação, politicamente ter sido feita esta agregação. José Luís Custódio, concorda com a agregação de freguesias? Trouxe vantagens ou desvantagens ao longo dos últimos 4 anos? No caso da CDU, o povo, como é soberano, pensava-se em dar a palavra ao povo de novo para ver se são a favor, se são contra, porque o povo é quem decide a questão e deveria ter sido perguntado neste caso. Tão importante, não é? E ao longo dos últimos 4 anos, portanto, em termos práticos, acha que as freguesias de Miragaia e Marteleira, se tivessem continuado independentes, teriam-se desenvolvido mais ou assim agregadas? Venho ao encontro do que a senhora estava a dizer, que neste caso até se provou que foi favorável. Mas o povo é quem deveria ter sido consultado nesse aspecto. Deveria ter sido feita, defendendo o referendo. Não invalida que uma auscultação, só pelo menos para saber, nem que fosse uma sondagem, pelo menos para saber o que é que as pessoas achavam. Pronto, pelo menos ficava mais claro, né? Dá a impressão que foi uma coisa feita. Mas pronto, a Miragaia já pertenceu também já junto com a Marteleira, que era Lourenço dos Francos. E é essa a sua posição. Pronto. Edgar Santos. Eu penso que esta agregação, as agregações das freguesias foram mal feitas. Foram mal feitas para já pelos limites territoriais com os nossos vizinhos, com os Campelos, com Santa Bárbara, com o Vimeiro. E não nos trouxe grandes valias. Em termos de redução de custos, não houve uma redução de custos significativa. Podemos dizer que houve uma racionalização de equipamentos que aí assim poderá ter havido alguma vantagem. E como a doutora Marina estava há pouco a dizer, e aqui assim o José Luís, a população não sentiu muito, porque houve uma aposta em manter as 2 sedes, as 2 juntas abertas. Isso aí assim acaba por duplicar os custos da manutenção das freguesias. Obriga um presidente a estar a tempo inteiro, porque com 19 km quadrados e com 3.500 habitantes, obriga a uma atenção redobrada e andar sempre em campo a tentar verificar o que é que está bem e está mal. Penso que a agregação poderia ter sido feita de outra maneira. Se nos tivessem permitido dar a nossa opinião como é que deveria ter sido feita, penso que poderia ter corrido melhor. Eu dou-vos um exemplo, a Lourinhã ficou maior, a freguesia da Lourinhã maior do que muitos municípios em Portugal, portanto acaba por ser difícil de lidar. E depois tem outra situação, tem-nos dado mais competências, mas o pacote financeiro que nos tem atribuído
tem-nos levantado alguns constrangimentos a nível financeiro. Portanto, a gente tem um território muito grande, obriga-nos a ter muito mais funcionários, obriga a ter um presidente a tempo inteiro, obriga-nos a ter um custo acrescido com a manutenção dos 2 postos. Não vou dizer que tivesse ou que tenha corrido mal, penso que no final as coisas até têm sido pacíficas, mas poderia ter sido feito de outra maneira. Candidata Cristina Ferreira, a agregação de freguesias trouxe um desenvolvimento superior? É assim, em termos práticos, eu acabo por achar que até foi favorável. Os meios utilizados acabam por ser em conjunto. Miragaia tinha uns, Marteleira tinha outros, acaba por ser favorável nesse aspecto. Economicamente, do conhecimento que tenho, de que vai ao longo do tempo que vou vendo, acho que também é capaz de ser realmente benéfico. Nós não sentimos realmente diferença porque Miragaia continua com a sua sede, Marteleira continuou com a sua sede também, e a população acabou por se sentir protegida na mesma, integrada na mesma. Não sinto que tenha sido nada que não se possa continuar a fazer, a trabalhar com empenho e com confiança no futuro. Olhando agora para os vossos programas eleitorais, quais são os projetos prioritários? Qual é a vossa estratégia? E começamos esta nova ronda também pela candidata Cristina Ferreira. É assim, eu estou neste projeto porque me identifico com ele, que senti necessidade de dar o meu contributo, apresento a minha total disponibilidade para trabalhar em prol da população, com transparência e com proximidade das pessoas acima de tudo. Os nossos compromissos são, acima de tudo, pelo bem da população, para trazer alguma mudança, a nível, por exemplo, da saúde, da educação, turismo, emprego, com criação, por exemplo, de um gabinete do empreendedor, das acessibilidades rurais, mantendo-as e mantendo os caminhos rurais e fazendo a sua limpeza. Na educação, por exemplo, pensamos num projeto que é Estudar dá Futuro, que é o apoio a crianças que têm necessidades, isto em colaboração, claro, com as escolas, com os professores, porque as crianças precisam de apoio pós-horário escolar. Na proteção do património, acho que devemos cuidar dele. Temos um património bom, rico, e temos que cuidar dele. Criação de espaços de lazer familiar, acho que é muito importante. Não temos na freguesia. Temos sítios que podemos transformar em parque de merendas, em parque de infantil, em parque de manutenção, para que as famílias possam estar. Não seja preciso sair da nossa freguesia para ir a uma ciclovia. E acho que isso era bastante importante para a nossa freguesia. Candidato Edgar Santos, principais ideias do programa eleitoral? Portanto, nós vamos nos centrar na continuação do apoio às populações. Pretendemos melhorar algumas situações, portanto, continuar a dinamizar as atividades que ocorreram principalmente na Escola da Ribeira, com o Clube Idade Mais, com o apoio, com a requalificação de alguns lavadores e alguns arruamentos, na formação para adultos que tivemos o ano passado, na ginástica sénior, na iniciação à informática, que já tivemos uma experiência que foi muito positiva neste mandato, no apoio às associações, e apostar em ter melhores condições a nível de equipamentos.
Portanto, uma das apostas que nós pretendemos fazer é na limpeza urbana. Portanto, e se sairmos vencedores, portanto, vamos a comprar um equipamento para continuar a fazer a limpeza ou para melhorar a limpeza das nossas aldeias, das pontas de saneamento que existem algumas na freguesia por fazer. O melhoramento do asfalto em algumas ruas que se encontram bastante degradadas e por limitações orçamentais, portanto, houve que restringir um bocadinho a aplicação de massas asfálticas. E essencialmente é isso. Continuar a apostar no apoio à população. Neste mandato conseguimos a candidatura do Espaço Cidadão. E vamos continuar a apostar no apoio às populações, é esse o nosso objetivo. Candidato José Luís Custódio, principais estratégias do programa eleitoral? Estimular e apoiar o cooperativismo e associativismo. Criar uma feira ao mercado que seria a decidir por a população mensual, ou poderia ser itinerante, ou então até se poderia chamar o mercado dos francos, que seria São Lourenço dos Francos. Preservação das espécies autóctones, como coercos, no caso vulgo sobreiros e carvalhos, que esses contribuem para regenerar nascentes e fazem tanta falta. Fazia uma proposta em outubro de irmos todos apanhar bolotas e começar a semear diretamente as árvores que são daqui, porque têm a memória genética daqui, para essas terem saúde, e até nos espaços públicos faz tanta falta, aquela avenida Imiragaia por aí acima, se tivesse uma fila de árvores, ficava melhor, até segurava a estrada. No caso das árvores dessa família, não afeta o alcatrão. Não sei se repararam nas babagovas, tem algumas à borda e dava um embelezamento natural. E como vivem 500 anos, até um fator depois de visita e tudo. No caso, preservar aquela mancha de mata que está lá, mas claro que é privada, não se pode fazer nada, diz sempre. Mas quem está em São Lourenço dos Francos tem uma vista magnífica daquele arvoredo todo. Agora já tem lá um crime ao lado, estão a meter uns eucaliptos, está lá uns pequeninos, aquilo vai ficar tudo esquisito. Pronto, é um crime. E por exemplo, daí teria bons exemplares para aproveitar as sementes dos futuros, para deixar descendência e não deixar que acabassem, porque das minhas memórias de infância ainda íamos para a mata passear e ia para lá de bicicleta, e tenho boas memórias desses tempos, onde agora já não há, está lá a zona industrial e eucalipto. Seria a preservação do ambiente, também do apoio. Eu não falo dos tais jovens empreendedores, porque jovens empreendedores dá a impressão que se estão a inventar novas profissões. A gente já tem tanta profissão que já existe, porquê pegar nisso? Jovens empreendedores, dá a impressão que nós já sabemos fazer o que sabemos fazer. Porque é que os outros hão de nos obrigar a ir aprender novas profissões quando nós já temos a nossa sabedoria, as nossas crenças, os nossos costumes? E por isso eu continuo e sempre defendi que essa coisa da exportação às vezes é uma loucura, porque está sempre dependendo dos mercados ou coisa. O objetivo de qualquer região deveria ser a autossuficiência. Porquê? Porque em caso de uma emergência, uma coisa qualquer, ter fatores, um banco alimentar que aguentasse 3, 4 dias uma catástrofe. Coisas nesse pensar assim no futuro e não desaprender as profissões antigas, não desaprender, não perder. Hoje em dia havia tanta potencialidade, mas claro, todos dizem, não é possível fazer isto, não é possível fazer aquilo, é preciso isto, tem que ter exigências assim, assado. Sei lá, uma fábrica de sapatos, uma fábrica de têxteis, calças de ganga, sapatilha, fazer, sei lá, havia 31 linha, mas se as pessoas se sentissem sozinhas, estimular de maneira que se juntassem com o cooperativismo, havia um apoio, vamos todos na mesma luta, criar aquele espírito, isso, aí a sociedade progredia, porque estava sustentada numa base verdadeira, não à espera, por exemplo, deixa ver se os turistas cá vêm, eu acho que isso é um bocado de modas, entre aspas. E tem medidas concretas que contribuam para... Pelo menos pugnar, já que é a tal história, as juntas de freguesia geralmente estão limitadas, não podem fazer parte direta de uma cooperativa, se pudessem muito bem, eu penso. Mas é os tais entraves que dá a impressão que se cria na sociedade, para depois só os grandes quem é que pode ter, não pode ter isto porque não pode fazer queijos em casa, não pode vender leite cru, não pode...
As tais exigências só estão a favorecer as grandes marcas. Qualquer dia quero comer uma coisa característica aqui, não há, porque não é permitido fazer assim alçado. Eu acho que... Vamos avançar. Tenho dito. Candidata Marina Albino, linhas gerais, já entramos há pouco nas linhas gerais do seu programa. É verdade, mas em todo o caso gostaria de responder que relativamente também à forma como foi feita a agregação e os limites da freguesia, tenho a dizer que se nós não discutimos os limites da freguesia e se a agregação também não foi plenamente discutida, foi porque efetivamente a Assembleia Municipal não quis, enfim, avançar, apesar de ter sido feita uma comissão nesse sentido, não quis avançar e devolveu ao Governo, na altura PSD, e nomeadamente ao Ministro Relvas, devolveu ao Governo a responsabilidade da criação dos limites. E, de facto, no meu programa também tenho a dizer o seguinte: nós estamos numa união de freguesias, Miragaia e Marteleira, em que temos a nossa freguesia, digamos, espartilhada, aos nossos lugares espartilhados por estradas, que estão confinantes, por exemplo, o caso da Cabeça Gorda e o Casalinho das Oliveiras, confinantes com a União de Freguesias de Campelos e Otero da Cabeça. E isso é essencial, nós estabelecermos pontes com quem vai ganhar executivo, para que em conjunto e com os nossos recursos e com os recursos dessa freguesia, nas partes limites e nos limites das freguesias e nas áreas comuns, trabalhemos em conjunto. Não tem justificação alguma uma parte, metade da estrada estar arranjado e a outra metade estar esburacada. Também há uma situação latente ainda, nomeadamente na Marteleira, relativamente ali a um limite com a freguesia de Santa Bárbara, e eu estarei disponível, se o povo assim quiser, se o povo assim desejar e se a questão realmente for ainda perturbadora, de entrar em negociação ou em diálogo com a Junta de Freguesia de Santa Bárbara, no sentido de, junto das entidades competentes, porque nós não temos essa competência para alterar os limites, para discutir precisamente e podermos até promover um acordo de entendimento quanto às linhas divisórias das freguesias. E isso é possível. Pronto, em todo o caso, as linhas gerais do meu programa são as seguintes. No que toca ao património cultural e gastronómico, temos necessariamente que o valorizar. Temos que arranjar um espaço que seja um espaço de memórias dos lugares, das pessoas, das profissões, dos usos e dos costumes, e eu tenho uma medida concreta. A Junta de Marteleira tem um espaço que foi para a sua futura sede, que nunca se chegou a realizar, portanto, o edifício que está junto da Igreja da Nossa Senhora dos Anjos, há cerca de 3 anos que se aguarda por um projeto para um parque de estacionamento extremamente importante e extremamente útil, e uma zona ajardinada, e eu utilizaria, uma vez que infelizmente até já nem temos tantas crianças assim, essa casa foi utilizada e pela catequese, hoje em dia já não há tanta necessidade porque não há tantas crianças, poderíamos tornar ali um espaço para as memórias, para os costumes, um mero repositório dessas memórias que eram importantes e que se calhar com a população sénior da nossa freguesia, com certeza da nossa União de Freguesias, com certeza que poderíamos valorizar esse espaço em vez dele estar a degradar-se, porque efetivamente também não há verbas para alencar projetos mais megalómanos ou melhores, ou de novo, ou feitos de novo. Temos que colaborar e estabelecer entendimentos para iniciativas conjuntas com as empresas e movimentos da União de Freguesias. Nós temos vários empresários na nossa União de Freguesias. Nós temos que os valorizar. Nós temos estado um pouco afastados desses empresários, temos que valorizar o produto. Ele pode ser valorizado de certas formas. Podemos criar uma plataforma web para valorizar não só os empreendedores da nossa União de Freguesias, como e sobretudo através de uma gestão transparente e uma gestão comunicativa com a população. Nós não temos o desejo de, por exemplo, não semanalmente, mas será esse o timing ideal, por exemplo, dar a conhecer à população onde é que as equipas
da União de Freguesias estão a trabalhar em cada momento? Onde é que elas estão a intervir? Que tipo de intervenções é que estamos a fazer? Porque nós, população em geral, vamos vendo os trabalhadores da junta, ora aqui, ora acolá, com os equipamentos, mas seria muito mais claro para a população perceber em que altura, em que zonas é que os trabalhadores da União de Freguesias estão a intervir na União de Freguesias, e também para a própria população perceber que nós, União de Freguesias, temos limitação orçamental. Quanto às limitações orçamentais, uma vez que o orçamento da freguesia quase se esgota nos compromissos com os seus funcionários e com os seus fornecedores, temos que, sobretudo, ser uma voz muito, muito ativa por inerência. Faremos parte, o candidato vencedor fará parte da Assembleia Municipal. Temos, efetivamente, de ter uma voz muito ativa na Assembleia Municipal. Nós não podemos limitar-nos a executar os protocolos que a Câmara delega na União de Freguesia. Nós temos que ir muito para além. Eu tive a ver para finalizar, tem mesmo de terminar, porque já eu queria dizer que este tempo realmente é muito escasso, no sentido, na educação, há que efetivamente dotar as escolas de mais material lúdico para que as crianças possam brincar. Eu vejo que a Escola da Marteleira, neste momento, é terrível, porque aquele recreio em tempo de chuva limita as brincadeiras, não há materiais didáticos com que as crianças possam utilizar. Temos que incentivar os professores a trabalharem a temática dos usos e das tradições, fomentar algo que a Dona Júlia, no tempo do executivo da Dona Júlia, já tinha sido feito, através em que foi feito e elaborado um livro com a toponímia da Marteleira. Porque não pedir aos professores para incentivarem os seus alunos no estudo do meio, por exemplo, a reativarem, a fazerem trabalhos sobre as tradições, os usos da nossa União de Freguesias. E depois temos tantas obras para realizar. E já vamos à parte das obras. Okay. E nós agora vamos entrar numa série de rondas que é por temas de intervenção depois durante o mandato, e voltamos à candidata Cristina Ferreira e vamos ao ambiente. O que é que falta fazer na União de Freguesias de Miragaia e Marteleira a nível de ambiente? De ambiente, eu o que falei há pouco e volto a falar, seria realmente realizar um projeto de espaços públicos de lazer e familiar, para que as famílias possam, no nosso concelho, terem um sítio onde estar. Temos também a proteção do património, não sei se enquadra bem, se não, mas pronto, acho que está um pouco abandonado, entre aspas, porque sei que há uns anos atrás estava, por exemplo, todo iluminado, neste momento não está, acho que se conseguia voltar a iluminar. Refere-se concretamente a que património? Património cultural, como as igrejas e esses, pronto, as juntas, as próprias sedes estavam iluminadas, no momento não estão. Acho que isso dá algum embelezamento à freguesia. Pronto, em bases gerais será um pouco isso. A nível da educação? A nível da educação seria esse projeto Estudar dá Futuro, em que o nosso objetivo era trabalhar em parceria com as escolas, apoiar as crianças que são mais necessitadas, indicadas pelos professores, com a colaboração de pais voluntários que se disponibilizassem, tipo 1 ou 2 vezes por semana, segundo cada um com a sua valência, para ajudarem no apoio ao estudo e aos trabalhos de casa. Porque é uma das coisas que eu noto, que as nossas crianças aqui, e temos a escola até ao 9º ano, que depois não têm, após o horário escolar, acabam por não ter esse apoio que muitas delas realmente precisam. A nível da saúde? A nível da saúde, em conjunto com em articulação com o Executivo, criar uma unidade móvel que
se iria deslocar às freguesias para fazer rastreios, esclarecimento de dúvidas e apoio principalmente às pessoas mais idosas que têm alguma dificuldade em se dirigir à sede do Conselho. A ação social? Na ação social, eu acho que o nosso envolvimento deve ser de disponibilidade e proximidade com as IPSS, pondo ao dispor delas os nossos meios também, porque a Junta tem meios que pode e deve, acho eu, colaborar com as IPSS existentes na nossa União de Freguesias, e são algumas. Para finalizar esta ronda, a nível de cultura e desporto, quais é que são as propostas? A nível de cultura e desporto, sinceramente, nós focamos mais na parte de educação, turismo, mas sim, temos sítios para fazer projetos culturais que podem ser realmente pensados. Temos um largo de São Lourenço dos Francos que daria para fazer muita coisa, e muita coisa bonita, porque é um sítio muito bonito. Temos fontes antigas que, se fossem reconstruídas, poderiam fazer-se coisas a nível de cultura muito bonitas mesmo lá, espetáculos até inclusive, e pronto, penso que é um pouco por aí. Sim. Avançamos para o candidato Edgar Santos, a nível do ambiente. A nível do ambiente, portanto, as situações que nós queremos fazer é realmente acabar a rede de saneamento. A nível de indústrias, pelo menos, não temos problemas na nossa freguesia, ou não temos grandes problemas na nossa freguesia. Mas eu queria voltar só, se me permitem, um bocadinho atrás. Em relação à agregação ainda que a doutora Marina falou, nós pretendíamos fazer um trabalho mais elaborado e adaptado ao nosso concelho. Porque quando nós começamos a mexer em limites, e desde que seja território do Concelho da Lourinhã, levanta logo um problema à partida, que é a redução de área dos territórios. Vamos reduzir território das outras freguesias, e nem sempre é possível. E quando falamos em mexer em limites com outros concelhos, ainda é pior. Portanto, é uma situação que é muito difícil de contornar. Portanto, era esse o objetivo. Já falámos do ambiente, sim, seguimos para a educação. Na educação nós temos uma boa rede de escolas. Houve a da Ribeira que foi encerrada por haver uma redução de alunos significativa, que foram reaproveitados, portanto, em prol da população da Ribeira e das aldeias vizinhas. Temos a requalificação da Escola da Cabeça Gorda, que vai ter um investimento de cerca de 350 mil euros, portanto, adaptar com novas instalações sanitárias, um espaço coberto para a atividade física, vai ter uma biblioteca, vai ter sala de professores, portanto, é uma requalificação muito grande. O Conselho tem apostado fortemente na requalificação das escolas. É certo que cada marteleira ainda não tem o espaço coberto, mas também tem havido alguma dificuldade, porque tem havido uma redução de alunos que a gente não sabe até que ponto é que vai validar alguma situação. Em Miragaia, por exemplo, este ano, o ano letivo passado, portanto, optou-se por transferir a escola básica para as novas instalações, para a escola nova. Correu muito bem, houve uma adaptação muito boa dos alunos, a rede de transportes também correu muito bem, e penso que a nível de escolas temos muito boas instalações. É a praxe do Executivo continuar a melhorar, e falou-se aqui assim no apoio
após o horário escolar. Nós temos a componente de apoio à família, nós vamos ter a natação, que é um protocolo que existe com a Associação da Marteleira, vamos ter os jardins de infância com natação dentro do horário e natação gratuita. Vai haver um apoio significativo a todos os outros alunos até o 12º ano, também com um apoio monetário para que possam desenvolver a atividade física, e com um projeto destes que em 5, 6 anos conseguimos pôr todos os miúdos do Concelho da Lourinhã a nadar. A nível de saúde? A nível de saúde, tem havido alguns constrangimentos, tem havido falta de médicos nos nossos postos, continua a haver ainda uma parte da população que não tem médico de família. Tem havido uma aposta muito grande em captar médicos para o Concelho da Lourinhã, que não tem sido fácil. Inclusive, a Câmara optou por pagar rendas e criar condições para que os médicos se possam fixar, mas não tem sido fácil. Penso que está a haver uma mudança a nível político para trazer mais médicos para o Concelho da Lourinhã. Agora, não tem sido uma tarefa fácil, e isto não acontece só na Lourinhã, está a acontecer um pouco por todo o país. A nível da ação social? A nível da ação social, nós temos bons equipamentos na freguesia. Nós temos a Santa Casa de Misericórdia da Marteleira, temos o lar da Associação da Cabeça Gorda, 2 equipamentos muito bons. Temos o centro de dia em Miragaia, que também está repleto e com umas excelentes condições. E a nível da Junta, nós temos colaborado com eles, como é a nossa obrigação e conforme nós podemos, mas penso que temos uma cobertura muito boa. Para finalizar esta ronda, falta-nos a cultura e desporto. A cultura e desporto. Há situações que a Junta de Freguesia, não tem capacidade para abarcar todas as competências que as populações querem. Na minha opinião, devemos continuar a apoiar as associações, dar mais apoio às associações, porque são elas e são os seus órgãos, os órgãos associativos que têm mais vocação para criar, e são eles que têm os espaços, para desenvolver essas atividades. Cabe-nos a nós incentivá-los, apoiá-los da forma que nós pudermos. Avançamos para o candidato José Luís Custódio. A nível de ambiente, já abordou há pouco. Já falei um pouco, que era não sei se quer concluir. Manutenção da floresta autóctone. No encontro do que disse a Cristina, as fontes e fontanários, e fazer um levantamento das que tinham água potável, das que não estava, porque é outro caso grave que vem ao encontro dessa tal desflorestação que faz muita falta nas nascentes de água, porque se não tiver um meio florestado, como é que vai ter uma nascente, que é o caso dos incêndios? Nós poderíamos ter um pouco de tudo, e assim parece que se perde essa riqueza por destruição ou ignorância, que é um pouco o que está a acontecer. Se reparar uma floresta de eucalipto, não há nada que lá mora, nem um pássaro, nem nada. E enquanto as outras tinha várias potencialidades de caça, de turismo, dos que gostam de observar pássaros, tanta coisa. Tínhamos essa parte ali, essa quinta é pena, deve ser muito cara, mas era uma boa aquisição, extremamente boa para a freguesia, aquela parte central ali, o coração da freguesia, sei lá, até para pronto, às vezes é um bocado sonhar, mas se houvesse maneira também de a freguesia conseguir ter umas fontes de rendimento, dizem sempre que não pode, que a freguesia não pode participar diretamente em negócios, ou não pode ter, não sei, então como é que é, ou então só recebendo uma herança é que a freguesia pode andar para a frente, né? Dá a impressão que nunca pode ter fundo de maneio, porque não há para isto, não há para aquilo. Tem que se arranjar uma forma de contornar isso para, não sei, porque senão temos ricos, temos riqueza, mas não andamos sempre com os bolsos de fora, tudo bem, é o caso do país, foi o que aconteceu, e que veio ao encontro do que a CDU diz, que se vendeu um bocado do país aos interesses dos estrangeiros,
não é que eu tenha alguma coisa contra, não tenho nada contra os estrangeiros, nem não entendam mal, mas é um bocado, se nós não tivermos o que está aqui, as condições para todos, e principalmente para as pessoas se sentirem integradas, haver emprego, oportunidades, pronto, tudo vem por acréscimo, que era ao fim e ao cabo o caminho que se estava a seguir no início dos anos 80 e por ali, depois quando veio a privatização da banca, começou o descalabro todo. E pronto, é um bocado... e a desertificação das aldeias também é um facto. Mas também é tal história, é muito difícil isso de ir buscar as alternativas, só ir buscando as tais antigas profissões, ou começar a haver um pequeno comércio, mas as pessoas tinham que se habituar a lá ir, em vez de ir para o centro comercial, tinha que... Isso pode passar pela educação? Pois, também no tal, sei lá, no tal pensar da pessoa que eu ir ali estou a ajudar aquele. Enquanto se eu for comprar um grande, nem conheço o homem, que eu estou a comprar uma camisola de uma grande superfície, eu também lá vou às vezes, e não estou a dizer isso. Mas só que nós devíamos segurar um pouco, está ali, por exemplo, na entrada aquela cerâmica, pronto, é uma pena estar ali abandonada, aquilo é uma porta de entrada quem vem de Lisboa, aquilo ali até era uma coisa, um pontozinho no mercado desses. É tal história, no estrangeiro eles podem fazer aqueles mercados de rua, podem vender galinhas, podem vender tudo, e nós não podemos fazer essas coisas, ou se podemos, e põe logo limites, ou não pode assim, não pode assado, ou tem que passar o papel, pronto, já sabe que tem que passar a fatura, mas depois era aí que tinha que entrar o tal cooperativismo para poder haver maneira de contornar isso para as pessoas com menos acesso, menos faculdade de fazer isto ou aquilo, e haver também o controle na qualidade dos produtos, que é muito importante. Muitas vezes anda-se a comer veneno, de certa forma, isso está provado, e quem vir, por exemplo, Amanhã 2014 ou 2015, que é uma série que passou há pouco do documentário da 3, está interessantíssimo, e qualquer governante ou pensador deveria ver aquilo, porque aquilo está em vários parâmetros, o que até a tal moeda que os ingleses lembraram-se de fazer uma moeda lá no Conselho, lembraram-se, e agora em Portugal também já se lembrou disso, da Guarda, que era o Sancho. Essa ideia da moeda vem ao fim e ao cabo desse, porque seria as tais alternativas para o dinheiro não sair. E que até estava interessante, porque pensando bem, a ideia não é assim tão má, porque é que só os bancos é que podem fazer o dinheiro. Se fosse eleito presidente da União de Freguesias, por exemplo, adotaria uma medida desse Não género? diga esse nível, mas do Conselho, porque não há que pensar, é a tal história, porque não invalida, é como eles diziam lá, então e pode e não pode. E depois chegou-se à conclusão que até podia, eles avançaram com aquilo, mas depois houve uma aderência excepcional e eles já diziam, até é bom, a pessoa acostuma-se, anda com as duas moedas, mas dá que pensar. E depois, se Torres seguisse o mesmo exemplo e se Peniche seguisse, também não havia problema por aí, porque nas zonas fronteiriças, o que é que tem isto? Vale tanto como o euro, daqui a bocado, e dávamos cabo do sistema, de certa forma, nós ficávamos a rir deles, porque se eles estão a ficar, eles é que podem emitir o dinheiro, emitem o dinheiro sob a dívida, que eles gostam que as pessoas estejam endividadas, querem que nós continuemos. E é isso, dessa canga, desse garrote que nós temos que livrar, porque faz mal, eu me enrolho por dentro, não sei. Eu acho que entregámos o ouro ao bandido, a tal história dos portos de pesca, o trabalho que dava àquela zona de Ribamar, a cozerem redes, eu nem sei, mas dava mesmo muito trabalho a muita gente, as adegas. E em Miragaia também havia vida ainda quando eu vim de Angola. Ainda havia vida, ainda se via lá as carroças, as vindimas, ainda assistia a isso, mas agora já não, é tal história, agora parece que é tudo, ou há de ser uma fábrica de alimentos, ou há de ser, dá a impressão que as empresas, não é aquela que deveria de ser o que nós defendemos, da agricultura familiar, só essa é a sustentabilidade de toda a gente, e depois cria outra coisa, que é a vária oferta de produtos, um é mais especialista nisto, o outro é assim, o outro... E isso é salutar, não é? Vou comprar aquilo que eu gosto dos produtos, ele faz aquilo muito bem, tens de apurar, tens de fazer melhor que eu. Haver o tal salutar, pronto, ok, sonhar é um bocado sonhar, mas é assim, esse que deveria ser o objetivo Vamos avançar. Da governação e das pessoas e do pensamento.
Candidata Marina Albino, não sei, vou-lhe fazer uma sugestão, não sei se quer continuar onde estava, onde eu a interrompi, ou se quer seguir esta sequência. Não, pode seguir esta Podemos sequência. seguir a sequência, então vamos ao ambiente, medidas concretas. O ambiente, medidas concretas. Olha, sobretudo aquilo que temos que rever é, por exemplo, a recolha do lixo nos nossos lugares e nas nossas aldeias. De facto, nestes últimos 4 anos, verificou-se um decréscimo da qualidade da recolha do lixo, um decréscimo da qualidade da limpeza dos próprios contentores do lixo. Isso influi, de facto, no ambiente e na saúde das populações. De facto, temos que, junto da Câmara Municipal, intervir e pedir com mais acutilância uma melhoria desses serviços. Também temos que realmente estabelecer intervenções junto dos empresários, daqueles que tenham eventualmente indústrias mais poluentes, como as pecuárias, e tentar perceber até que ponto é que efetivamente estão a adotar medidas para que não ocorram quaisquer desastres ecológicos, e nomeadamente a poluição, evidentemente, também do Rio Grande. Temos depois que ver também a questão. E o ambiente também tem a ver, de certa forma, com a forma como nós nos comportamos. De facto, também temos que adotar uma atitude muito mais acutilante, nomeadamente quanto à necessidade de perceber que a reciclagem é fundamental na gestão não só da autarquia, ou melhor aqui, neste caso, da União das Freguesias, mas também em cada lar. Sensibilizar, começa pela escola, começa pelas famílias, começa pela intervenção do Presidente da União de Freguesias e da sua Assembleia. Podemos avançar já para a educação. Para a educação, olha, como eu já tinha dito, há efetivamente que dotar o espaço do recreio da Escola da Marteleira com equipamentos lúdicos para as crianças, porque não têm um espaço agradável para brincar e estão no inverno, e quando chove estão à chuva, não há um telheiro. Eu sugeria o seguinte: não se pode vir dizer que se está na expectativa de saber se vai haver ou não uma diminuição da população escolar. Nós temos é que incentivar e criar condições, porque de facto há um decréscimo da população escolar, porque efetivamente quando se deixa de oferecer serviços como o ATL e quando o apoio à família não é suficientemente divulgado, essa procura não existe. Se não há divulgação do apoio à família, essa procura não existe. E nós vemos em concreto, nomeadamente na Cabeça Gorda, e temos que ver também na Marteleira. Podemos até, ao nível do ambiente ligado com a educação, reciclar e requalificar alguns materiais das escolas desativadas, nomeadamente da Ribeira de Palheiros, que têm uma estrutura que pode servir para a Marteleira, nomeadamente criando ali um espaço em que os alunos poderão não estar ao sol, à chuva, e portanto poderiam ali arranjar uma cobertura que existe, e aquela escola está desativada e poderia ser transformada. Temos de avançar saúde. Olha, ao nível da saúde temos que, é um problema que, embora não sendo específica da competência da União de Freguesias, temos efetivamente que ser acutilantes e pressionar de facto o Executivo a garantir e a criar condições para que efetivamente possamos aqui ter médicos residentes. Os médicos que temos e que vivem cá há muitos anos também estão a começar a ficar velhos, e por isso mesmo temos que promover a vinda de jovens médicos para aqui, para a União das Freguesias. Temos um potencial paisagístico, um potencial cultural, um potencial gastronómico enormíssimo, e podemos efetivamente cativar esses médicos a virem. Não é só pelo pagamento das rendas, é efetivamente pelas condições de trabalho e também, sobretudo, pela perspectiva de que aqui poderão desenvolver um bom trabalho, porque na Lourinhã trabalha-se bem, há gente muito boa nesta terra, e sobretudo aqui na União das Freguesias de Miragaia e Marteleira. A nível da ação social? Olha, na ação social, eu vou-lhe dizer o seguinte: nós não podemos estar a falar em projetos quando temos uma população envelhecida e triste. Nós estamos a constatar cada vez mais casas abandonadas, famílias que partiram de uma forma ou de outra
para a imigração ou deslocalizaram-se para outras terras, e temos aqui velhos que estão sozinhos, e por isso mesmo vou-lhe dizer que eu tenho este projeto, que é tornar a União de Freguesias um órgão de ligação e proximidade com as famílias, em especial com os idosos, de forma a identificar e canalizar as situações de emergência e de ajuda social aos organismos competentes. Nós temos a obrigação, porque estamos no terreno, de conhecer as situações mais prementes, e devemos canalizá-las para situações. Olhe, nomeadamente, do projeto apresentado pela Wanda Oliveira, que aqui esteve com o seu projeto para o Executivo, em que ela quer criar uma rede de cuidados para situações urgentes. Nós, União de Freguesia, devemos identificar isso. Devemos também criar um prémio para as famílias que tenham filhos na União de Freguesias e que aqui vivam como forma de incentivo à sua fixação e uma forma de travar o abandono das aldeias e lugares. Nós poderemos fazer isso também através de parcerias, porque o orçamento, como lhe digo, está praticamente esgotado. Temos que inovar e temos que criar. Temos que procurar parcerias precisamente com as empresas, de forma a cativar esses jovens casais a ficarem aqui sem essa forma de incentivos, efetivamente não conseguiremos, e por isso depois estaremos aqui a lamentar-nos de fecharem as escolas e tudo mais. Olha, também a nível de cultura, temos mesmo de avançar. Ao nível da cultura, olha, ao nível da cultura, eu já disse que eu gostaria de criar um espaço de memórias. Nós temos infraestruturas fantásticas, temos sedes de associações fantásticas que lamentavelmente só ganham vida por vezes nas festas anuais da aldeia. E esses espaços devem ser aproveitados da melhor forma. Porque não tornar ponto de partida das associações, criar-se caminhadas que agora estão tão em voga. Não estou a dizer nada de novo. Se nós, União de Freguesias, conseguirmos cativar as pessoas através da caminhada, entre novos e menos novos, promover caminhadas, promover o conhecimento de campos, das tradições, etc. Visitar casas que tenham espólios culturais, nomeadamente adegas antigas, famílias que existem, casas que existem na nossa região, que podem ser potenciadas, podem ser dadas a conhecer, nomeadamente quando há, hoje em dia, um movimento que anseia por conhecer coisas novas, nomeadamente pessoas que não se importarão de pagar uma mera quantia de 2 euros para assegurar um seguro, para pagarem um seguro para que essa atividade exista e, ao mesmo tempo, divulgarmos a nossa freguesia. Por último, incentivar efetivamente a atividade das marchas da Marteleira, que engloba não só pessoas da Marteleira, mas que engloba pessoas de toda a União das Freguesias. Essa Casa de Memórias poderia ser, efetivamente, também um depósito de espólio fotográfico e de fatos que essas marchas têm. Por isso mesmo, teria muito a dizer, só quero terminar... Mas temos mesmo de continuar, até porque já está a haver um grande desequilíbrio em termos de tempo. Candidata Cristina Ferreira, não sei se mais algum projeto específico que nos queira falar antes de avançarmos para a última ronda. Eu queria só fazer aqui, voltar um pouco atrás em relação aos espaços de lazer familiar. Eu, por exemplo, vejo vários campos de futebol, eu penso que eles pertencem a associações, mas que neste momento eles estão completamente ao abandono, e penso que com materiais que não são de modo nenhum caros, madeiras e outras coisas do género, podemos fazer realmente, e com plantação de árvores, relva, criar realmente espaços bons, porque ainda quando eu disse a uma pessoa amiga que me iria candidatar, e ela disse-me, eu quero voltar a viver na minha freguesia, mas por favor, criemos espaços para eu ir com os meus filhos, para podermos fazer um piquenique, para podermos brincar, para podermos correr, para podermos estar em família. Pronto, esta era uma das coisas que eu gostava de dizer. Gostava de dizer também que em relação, quando eu falei em desenvolvimento económico, eu falei basicamente num projeto de incentivar o investimento privado com o aproveitamento do espaço cidadão que já existe lá embaixo na sede de Miragaia, em que se podia realmente criar um gabinete do empreendedor
não é para dizer vamos arranjar trabalho, não, para esclarecer as pessoas, para ajudar a encaminhar essas pessoas a virem-se a fixar na zona da nossa freguesia, da nossa União de Freguesias, porque existem, por exemplo, projetos como o 2020, que têm muito a dar às pessoas que queiram investir, e há muito que investir aqui na nossa zona. Por exemplo, o alojamento local, temos agora o Parque dos Dinossauros. Nós podemos trazer as pessoas para a nossa freguesia com o alojamento local para ficarem cá, por exemplo, nas ruínas, supostas ruínas que foram encontradas agora nas escavações do futuro crematório. Se realmente, e eu penso que sim, essas ruínas irão ser uma mais-valia para a nossa União de Freguesias, porque não também tornar isso um motivo de turismo, juntamente com o Parque dos Dinossauros, e trazer as pessoas à União de Freguesias de Miragaia, Marteleira. Pronto, esta era mais uma das coisas que eu gostava realmente de falar e de expor aqui. Candidato Edgar Santos, antes da última ronda, tem mais algum projeto de que nos queira falar? Vou voltar atrás. A Escola da Ribeira não tem espaço nenhum aberto que possa ser transferido para a Marteleira. Tem uma estrutura? Não tem estrutura nenhuma. Tem o edifício e a alvenaria. Outra situação, a CAF está disponível, é a CAF, que é a componente de apoio à família após o horário escolar, é oferecida a todas as pessoas. O ATL já tem sido fomentado, as pessoas acabam por não aderir, isto devido aos constrangimentos financeiros que as pessoas têm tido. Hoje as famílias, os pais, estão-se a socorrer muito das pessoas que estão em casa, os avós, porque tiveram umas quebras no seu orçamento familiar muito acentuado. E na reciclagem, a doutora deve estar mal informada, as escolas hoje fazem muita reciclagem, há escolas a ganhar prémio, as juntas e a Câmara têm incentivado muito a reciclagem, portanto, e o Conselho da Lourinhã tem sido dos que mais tem apostado em termos de reciclagem e está muito bem posicionado na Zona Oeste. Aqui, assim, ainda sobre projetos que eu não frisei. Existem alguns projetos. Eu não frisei, por exemplo, o projeto do Um Passeio nos Campelos, que está projetado, falta orçamentar. O jardim que a doutora falou na Marteleira e naquele espaço que está em frente à Nossa Senhora da Saúde, não é Nossa Senhora dos Anjos, é Nossa Senhora da Saúde, está projetado um jardim, está projetado com projeto, não houve tempo de o pôr em prática, porque tivemos um início de mandato muito complicado, que a doutora sabe, tivemos um início de mandato muito complicado, mas está projetado um parque verde, ali um jardim, está projetado o parque de estacionamento para dar apoio ao jardim e à igreja. Em São Lourenço, aquele terreno que foi adquirido, existem realmente achados arqueológicos que não sabemos a importância deles. Portanto, vai ser feito um estudo, vai ser feito um levantamento. A intenção daquele terreno era, e não avançou jamais, porque houve constrangimentos, houve opiniões contra, houve uma discussão enorme à volta daquele projeto que é o crematório, onde os vereadores do PSD sistematicamente têm barrado o avanço daquele empreendimento. É aí, estávamos a captar investimento privado, o desenvolvimento é um projeto a nível do Oeste. Agora, tem havido constrangimentos, tal e qual como nas piscinas da Marteleira, que houve um ruído enorme e sempre suspeitas de irregularidades à volta daqueles projetos. A doutora sabe do que é que eu estou a falar. Portanto, houve muitas opiniões contrárias e muitos entraves a projetos da freguesia de Miragaia e Marteleira.
Já agora, só para esclarecer, caso seja eleito no próximo dia 1 de outubro o Presidente da União de Freguesias, compromete-se durante os próximos 4 anos a que haja um crematório na União de Freguesias, ou não tem condições neste momento para se comprometer? Neste momento nós não avançamos com o projeto, portanto, aquilo é para lançar o concurso, é um investimento privado. Andam-nos a pedir, há um vereador do PSD que ainda há pouco tempo mandou um ofício a pedir um estudo de viabilidade económico, um estudo de um projeto de arquitetura. Aquilo não é da competência da Junta de Freguesia nem da Câmara Municipal. Nós vamos concessionar o espaço a uma empresa privada que tem interesse em construir cá. O estudo de viabilidade económica e o estudo de arquitetura compete à empresa que ganhar o concurso. Agora, nós vamos fazer, porque eu penso que é o futuro, passarmos por uma situação de cremação. Cada vez as pessoas se socorrem mais daqueles investimentos, mas é uma aposta que vamos continuar a ter, em lançar o concurso. Não é sermos nós a construir e a explorar, porque não temos financiamento para isso. Mas está confiante que durante Eu estou confiante que sim. Os próximos 4 anos o crematório será uma realidade? Sim, sim. Outra situação de Parques Verdes, só para elucidar que existe outro projeto na entrada de Miragaia, pegado com o Pinhal que lá existe, um parque de lazer com a continuidade daqueles abrigos que nós construímos em Alvenaria, com mesas, bancos e um espaço relevado. Portanto, projeto também realizado, assim como da descida das Papagovas para a estrada do Perdigão, existe um projeto para requalificar aquela zona que é bastante perigosa. Muito bem, vamos avançar, temos mesmo de entrar na última ronda porque o nosso tempo já se esgotou e começo pela candidata Cristina Ferreira. Expectativas para a noite eleitoral do dia 1 de outubro? Então é assim, eu acredito, como todos sabem, eu sou uma candidata independente que estou apoiada por uma coligação com quem me identifiquei nos meus projetos e nos meus objetivos e que desde sempre me apoiaram também nos meus. Acredito ser a candidata ideal para levar a União de Freguesias Miragaia e Marteleira para um novo ciclo. Contudo, não desvalorizo o que foi feito, mas iremos reformular e inovar aquilo que achamos que está mal. Somos uma equipa competente que pretende trabalhar com rigor e com transparência em prol da União de Freguesias, com proximidade com a população, que acho que é muito importante, a proximidade com a população, ouvir o que eles têm a dizer. Temos potencial, temos vontade e temos condições. Pedimos que não se abstenham no dia 1 de outubro, que votem, mas também que nos deem o vosso voto de confiança para terem à frente dos destinos da União de Freguesia uma equipa ao serviço do povo, como o nosso partido é a Lourinhã. Quero deixar aqui o meu muito obrigada a todos. Candidato José Luís Custódio, expectativas para a noite eleitoral dia 1? Eu gostava de ser eleito Presidente de Junta, mas sei que da outra vez estive aquém de ser eleito para a Assembleia de Freguesia, ficava satisfeito em ser eleito para a Assembleia de Freguesia, para participar mais e para trazermos novas ideias e debates, como no caso de agora, e que tenhamos uma equipa cooperante e com ideias e soluções novas. Esse é o meu desejo, para que todos saiam a ganhar, a população, que é por esse motivo que aqui estamos. É o meu desejo, e voto em CDU, e a CDU tem longas tradições nas autárquicas, temos apoio. Obrigado. Está feito o apelo ao voto. Edgar Santos, expectativas para dia 1 de outubro? Olha, eu tenho boas expectativas. Eu tenho uma equipa de 42 pessoas que são as pessoas mais dinamizadoras das diversas aldeias. Todas as aldeias têm representantes na minha lista, são cerca de 42 pessoas. Penso que, se formos merecedores do voto da população, prometemos desempenhar o cargo com transparência, em reivindicar perante a Câmara e outros organismos tudo a que tenhamos direito para a nossa freguesia. Conto também, igualmente, com o apoio dos candidatos do Partido Socialista à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal. Penso que
Temos uma lista de pessoas competentes que têm demonstrado ao longo destes anos o amor que têm pelo seu concelho e pelas nossas aldeias. Portanto, com estas situações, penso que poder contar com o apoio da população, porque também já conhecem o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver com a minha equipe na Junta de Freguesia, e acreditamos ser merecedores do voto nas listas do Partido Socialista. E portanto está confiante na vitória? Eu sim, penso que sim. Obrigado. Candidata Marina Albino, expectativas para a noite eleitoral dia 1? Olha, eu e a equipa que lidero consideramos que vamos vencer estas eleições. Vamos vencê-las porque efetivamente temos uma equipa que quer valorizar a nossa terra e as suas gentes. Somos dinâmicos, somos empreendedores, somos pessoas que não temos medo do trabalho e que enfrentamos os desafios. Este debate é redutor e, portanto, de tempo, e, portanto, eu não poderia explicar tudo aquilo que nós efetivamente queremos efetivar a bem da União das Freguesias, e por isso convido todos a estarem presentes no comício da nossa lista candidata, no dia 13 na Marteleira, no dia 21 na Ribeira de Palheiros, no dia 22 nos Casais das Campainhas e do Rijo e nas Papagovas, e na terça-feira Casalinho das Oliveiras e na Cabeça Gorda, e finalmente na quarta-feira em Miragaia. Gostaria de explicar a todos que, enquanto membro da Assembleia, foi um membro colaborante que ajudou ao desenvolvimento dos projetos e que fui, digamos, uma oposição que, no fundo e ao cabo, e o Edgar está aqui, é testemunha, foi um elemento ativo. Quero mais, muito mais. Quero ficar na Marteleira, quero que os meus filhos fiquem na Marteleira, quero que as nossas populações sejam mais felizes e mais risonhas, que voltem e que retornem às suas terras, e por isso o meu projeto, penso eu, que é no sentido de não nos condicionarmos aos projetos que estão dependentes da Câmara Municipal. Conseguimos fazer muito se conseguirmos motivar as pessoas e motivar o Executivo a olhar com carinho e com olhos de ver para as necessidades prementes da União das Freguesias de Miragaia e Marteleira. Penso que no dia 1 de outubro não deveremos ficar em casa, deveremos ir votar, porque o voto, além de um direito, é também um dever cívico, e porque nós não poderemos ouvir críticas de quem quer que seja se não tomarmos uma posição de escolha sobre o nosso destino. O nosso destino está neste voto e essencialmente é para a votação das autarquias que a pessoa mais participa e mais influi no destino do seu dia-a-dia. E por isso é importante, dia 1 de outubro, vão votar, e antes de votar, leiam em consciência, ouçam em consciência todas as propostas que são feitas. Eu estarei aqui para dar contas no final do meu mandato de tudo aquilo que foi feito e daquilo que eu quis fazer e talvez não tenha conseguido fazer, mas tenho a certeza que muitos dos projetos que aqui tenho serão execuíveis. Considera, portanto, que vai ser a próxima Presidente da União de Freguesias de Miragaia e Marteleira? Olha, eu parto para as situações com o entusiasmo que tenho perante a vida, e ao ter aceito este desafio de ser candidata pelo PSD numa lista em que maioritariamente são pessoas independentes que nem sequer são filiadas, somente 2 pessoas da minha lista são filiadas, penso que será efetivamente, consigo motivar e tenho uma equipa motivada também dinamizadora nos locais onde vive, e penso que conseguiremos um bom resultado. Há que mudar. A Lourinhã, a União de Freguesias de Miragaia e Marteleira precisam da mudança. Obrigado aos 4. Ponto final em mais um debate promovido pela RCL. O quarto de um ciclo de 10, tendo em vista o esclarecimento dos nossos ouvintes para que no dia 1 de outubro votem em consciência neste ato eleitoral autárquico de 2017. Aos 4 convidados desta noite desejamos uma boa campanha eleitoral. A si, que nos acompanhou ao longo da última hora, continuação de uma ótima noite. Amanhã recebemos os candidatos à presidência da Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros para mais um debate a partir das 21h30. Até amanhã. Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017.